Ah, tá. O Miguelito eu conheço muito pouco. Eu vou deixar passar o Miguelito, assim, a gente escuta muito. Para fazer avaliação, eu gosto de assistir muitos jogos. Eu não gosto de precipitar, porque eu acho que, às vezes, você faz uma avaliação errada. Vamos lá, o Carvajal. Carvajal é um jogador que oscilou muito na carreira, mas eu gostei de algumas passagens que ele teve. Ele teve uma passagem muito boa no Patronato. Eu falei assim, ele era um engante, né, um meia que articulava as jogadas e tal. Eu assim, tinha esperança que ele jogasse um time grande, né? Ele jogou, acho que foi no Argentino Júnior, se eu estiver enganado, acho que foi no Argentino Júnior, né? E ali não rendeu tudo que se esperava, ele oscilava muito, né? Quer dizer, será que o Carvajal é de time pequeno? É aquele jogador que se sente bem em um clube menor, com a pressão menor? Eu tinha essas dúvidas com relação ao Carvajal, mas eu acho um bom jogador, tecnicamente ele é muito bom. A questão é mais onde se encaixar. Né? E ele era um engante moda antiga, né? Que é difícil você achar esses engantes, esses meias de ligação, como é o Maradona, né? Com esses jogadores mais estilosos, assim, do 10, famoso 10. E ele sempre já era jogado muito para o lado, né? Com o meio aberto, né? Isso me incomodava um pouco. O Carvajal é para jogar centralizado, o Carvajal é para jogar mais próximo do gol. Mas tudo bem, são questões do Carvajal que eu acho que ainda pode dar um caldo. Eu não vejo. E Eu não é vejo. Argentinos Júnior Acabou. mesmo, viu? Argentino Tá Júnior. certo. É, e antes ele E, era do União Santa Fé. isso. Aí ele passou no União Santa Fé e também jogou no Patronato, se eu estiver equivocado aí também. Aí foi lá que para mim, chamou minha Sim, atenção. sim, jogou no Patronato lá em 2019, que aí ele foi pro Godoy Cruz, né? Do Godoy Cruz foi Isso. para Argentino Júnior, voltou pro União Santa Fé e fez essas No transferências. União ele até teve alguns bons jogos, mas não foi. O melhor dele momento foi no Argentino Júnior e no Patronato. Bom, e aí nós vamos falar de Rodrigo Fernandes Cedrez, né? Eu sou fã dele também, não vou mentir, não. Mas E já já era era? fã, Você já já era. achava? Já Eu era, já era então. fã. E eu fiz Eu sou questão de poser, ter eu só pessoal. fico depois do Santos. E é porque é o seguinte, eu gostava muito porque o time do Guarani, do Paraguai, inclusive veio a fazer uma pré-Libertadores aqui em Belo Horizonte, e eu fiz questão de ver esse time do Guarani. Um time vinha cabisbaixo, porque tinha perdido o Campeonato Paraguaio, né, nos últimos minutos, né, e aí o time perdeu alguns bons jogadores ali, mas o Rodrigo Fernandes estava lá. Que eu fiquei encantado de ver ele em campo, né? A movimentação, a distribuição de jogo, a raça desse cara. É um charrua, uruguaio, charrua, raçudo, e que tem, no posicionamento, me impressionou, com a bola e sem a bola. Então, aí eu já era fã dele. Aí quando eu fui no estádio, vi ele, falei, nossa. E aí quando ele veio pro Santos, falei, gente, Cedrez, ninguém tá falando dele, mas esse Cedrez vai bombar aqui. Ele é daqueles jogadores que a torcida vai gostar. E que bom que deu certo, né? Tem certos jogadores que não dão certo, né? Eu entendo. Né? Igual, eu acho que alguns aí passaram, inclusive, o Cucanguro. Eu gosto do Cucanguro, mas não deu certo. Mas o Cedrez bateu bem, né? E eu sempre que eu assisti o jogo do Santos, eu fazia questão de ver ó, como que tá jogando o Cedrez. Né? Eu chamo de Cedrez porque Roberto Fernandes, sabe? Eu acostumei lá com o futebol paraguaio chamar dessa forma, mas é um jogadorzaço. E eu lembro que o Olímpia queria muito levar ele. E o Guarani meio que O não, Olímpia não bate, tem. hein? Qualquer lembrança que eu tenho desse time, Santos na Libertadores, esse time só putz, Imagina se ele caraca. jogasse no Olímpia, né? Mas eu acho que ele é um jogador, um bom jogador, ele dá um equilíbrio, né? Ele dá um equilíbrio tanto no posicionamento defensivo do Santos, dá um posicionamento do Guarani. Bola Quando ele não parada, jogava, o Guarani sentia. O Guarani sentia. igual. Então, é um jogador importante para a parte tática e para a parte defensiva daquele meio de campo ali, né? E o Mendonça, você acha que é uma boa aquisição do Santos? O Cara, o Steven Mendonça, Mendonça, o Isabel, o Mendonça motorzinho? teve, o Speed Mendonça, né? Cara, ele tá há muito tempo no futebol brasileiro, né? Ele entende como que é o futebol brasileiro. É um jogador de buscar espaços, é um jogador de velocidade, é um jogador mais de contra-ataque. Né? No 1 contra 1 eu senti um pouco de limitação, assim, né? E a torcida do Ceará sabia Não tão disso, habilidoso. não tão habilidoso. Assim, se virava, mas não é um jogador tão produtivo como ele era nos contra-ataques, né? De preencher espaço. Se for a grande qualidade para mim, é buscar o espaço, é contra-ataque jogando uma linha recuada, atacando no espaço. Eu vejo muito o Espírito Mendonça ser esse jogador, e aí foi aí que ele bombou mesmo no Ceará.
né? E também nos outros times que ele jogou na Colômbia e tudo mais. Eu acho que vai agregar. Não é para ser titular. Eu acho que, inclusive, o Santos está projetando, não sei como está projetando o time do Odair Helma, mas o Santos deve jogar com 2 pontas, né? Imagino que deve jogar com, ou então Vai jogadores jogar mais provavelmente centrados. com ele e o Ângelo. Ele e o Ângelo. O Ângelo, a gente sabe muito bem a habilidade que ele tem, e o Speed é mais para usar os corredores, de compor aqui a linha e sair para frente. Eu acho que ele oscilou no Ceará também. Ele teve bons momentos, que a torcida do Ceará era apaixonada com ele, era Mendonça e mais 10, mas também teve uma queda, ele também tinha vontade de sair, aí a diretoria meio ficou assim, então teve uma queda também. Aí no final a torcida do Ceará já não estava gostando, né? Mas aí todo mundo no Ceará foi muito mal no final também, né? O time acabou rebaixado, e isso piorou um pouco a situação de todos os jogadores, mas eu acho um bom para compor elenco. A gente pode até falar de jogadores aí que podem agregar aí no futebol sul-americano, que eu acho que até melhores que o Speed, mas hoje ele seria titular para você, né? Sim, ele seria titular, e é interessante que o jeito que você traz ele tem muitas características de quem estaria no banco, que é o Lucas Braga, que é um jogador também veloz, que é um jogador que também não é tão bom no drible, mas o que eu vejo o Mendonça sendo melhor do que o Lucas Braga é na finalização. Porque o Lucas, ele é mais criador, ele cruza mais para principalmente ali o Marcos Leonardo conseguir colocar para dentro. Então eu acho que essa é a diferença entre eles. Mas o Lucas também é esse cara, corre, mas na hora do 1 contra 1 tem as suas limitações também ali para driblar. O Speed não procura muito a linha de fundo. O Speed vai procurar, ele vai fazer mais centralizado. Centralizar para chutar, ele é para finalizar. Ele pode até fazer essas jogadas de cruzamento, mas ele é mais para finalizar. Né? Por isso que eu falo, nos contra-ataques, é ele contra o zagueiro, ele vai ganhar.